No atual cenário, sobre as discussões de uma possível reforma no sistema previdenciário, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita busca esclarecimentos sobre o modelo de capitalização, mudança cogitada pelo atual governo e os caminhos que devem mudar esse sistema, que hoje é universal e solidário. Quem inicia o quadro de entrevistas em 2019 é o João Lucas Machado de Matos, advogado especialista em direito previdenciário pelo escritório Voida Manhago, Skrevski Cola e advogados associados. A Previdência ela é baseada, no sistema de solidariedade. Chamamos então um sistema de pacto das gerações. A geração que está trabalhando sustenta a geração que está, digamos assim, já percebendo o benefício previdenciário. Esse é o pilar de sustentação da Previdência. Não há um regime previdenciário onde conste um vínculo próprio de previdência. Tu recolhe para o sistema previdenciário, tu recolhe para o regime e não repercute diretamente no teu benefício, né? Então o sistema é solidário, uns pagam pelos outros, né? Então não há como a gente... então a empresa contribui, o empregado contribui, né? O governo tem a sua participação nessa contribuição, né? E é feito um fundo geral, que em princípio, em regra, deveria ter uma destinação específica, tá? Mas a gente sabe que isso não é observado, e a partir de então, esse fluxo, esse caixa que o governo mantém para sustentar os benefícios, ele é pago os benefícios de maneira, digamos assim, individual, mas ele é universal, tá? Eu não tenho como não contribuir para a Previdência, ela é de caráter obrigatório, mas esse sistema ele é baseado na solidariedade, né? Então, pacto das gerações, as gerações ativas pagam para aquelas que estão já no jubilo, que estão gozando do benefício, e não há uma identidade própria, um fundo próprio de cada trabalhador específico, né? A capitalização já é um sistema diferente, já é um fundo próprio, cada trabalhador vai criar o seu fundo, né? Desvinculado então dessa universalidade, dessa solidariedade. Há uma ruptura desse sistema, eu não vou mais ser solidário com o sistema, eu vou simplesmente recolher uma contribuição num fundo próprio, em princípio seria em bancos públicos, né? E essa capitalização ela vai ser inserida no mercado financeiro, no final do período lá que o governo for estabelecer, que a gente não sabe ainda como vai ficar, se vai ser uma capitalização coletiva, capitalização individual, qual é o período que isso vai alcançar, como é que vai ser a maneira que vai ser administrado esse fundo, algumas manifestações que a imprensa tem colocado, que seria muito semelhante ao fundo de garantia, que tem um fundo próprio lá na Caixa Econômica Federal. Esse fundo, uma parte ele é destinado para construção de casa própria, outro percentual para o seguro-desemprego, né, que seria o caso de uma despedida involuntária. Mas a Caixa Econômica administra esse fundo, né, e repassa um percentual da capitalização dele para conta vinculada de cada trabalhador. Já a da Previdência, eles querem fazer nesse modelo, mas, em princípio, essa capitalização seria para o mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Os valores vão sendo depositados em contas próprias, em princípio, 20%, pelo que eu andei lendo, né, da remuneração do trabalhador. E esse fundo, então, seria disponibilizado no mercado financeiro, e esse dinheiro seria trabalhado, seria, digamos assim, estaria no mercado financeiro para os bancos trabalhar o dinheiro, para o banco capitalizar, para emprestar esse dinheiro, né, para as demais instituições, e o percentual da receita desses fundos repassaria para a capitalização.
Esse critério também não é claro. Como é que vai ser a correção monetária do valor, como vai ser essa administração desse dinheiro, se ele vai ser coletivo, se vai ser individual, como é que vai ser lá o final, qual é o período de capitalização que vai ser destinado, se no final eles vão utilizar a expectativa de sobrevida do trabalhador para dividir esses valores mês a mês, ou se o trabalhador vai poder retirar esse capital de maneira única ou à vista, digamos assim, se vai ter incidência de imposto de renda dessa remuneração ou não, né? Então tem muitas coisas que a gente precisa esclarecer. Agora, de um sistema para o outro, há uma inconsistência, há uma diferença, uma divergência muito grande do princípio solidário para o capitalizado. Vamos imaginar uma previdência aí que se sustentou por mais de 90 anos de maneira solidária, que as sucessões de gerações vão sustentando ela. No momento que tu vai romper, tu vai criar então um novo sistema capitalizado, que seria a partir, né, das pessoas que vão ingressar no sistema previdenciário, seria a partir da filiação, né? Os novos filiados seria o sistema capitalizado. Quem vai sustentar essa geração que está hoje já percebendo o benefício? Tá? Então, há um impacto econômico muito grande. Fácil seria tu criar uma previdência nova, capitalizada. Agora, tu vem num sistema solidário e vai romper com essa matriz de sustentabilidade econômica. Tá? Então, existem alguns comentários de economistas aí, da Fundação Getúlio Vargas, que dizem que esse impacto, tá, geraria 2 PIBs brasileiros, sustentar essa geração, então, que hoje percebe o benefício. A Previdência ela vem sendo objeto de muitas reformas, né, e vem sendo, de maneira paulatina, sendo alterada. A discussão paira principalmente nas fontes de receita, né, e de custeio da Previdência. Inicialmente, eu penso que o fator determinante para essa discussão toda é o orçamento, né? O nosso orçamento ele não é um orçamento bem gerido, bem administrado. Se nós fôssemos avaliar pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a ANFIP, ela coloca que a Previdência, se fôssemos discutir fonte, custeio e despesas em relação aos benefícios que o INSS suporta, ela teria condições de arcar com esse custo. O problema começa quando o governo ele não utiliza essas fontes de custeio de maneira adequada. A gente sabe que a Previdência ela tem um caráter vinculado da fonte de receita, seria para gastar com benefício. Mas com o passar do tempo, a história conta, né, que houve muitos recursos retirados da Previdência com o passar dos anos, né, e nunca foi recolocado. Esses valores hoje fazem falta, mas mesmo assim a Previdência teria condições de arcar com esse custo previdenciário. Agora, o orçamento da União ele é um orçamento maquiado. A Previdência, então, tem sua receita, a União faz o seu orçamento e, a partir de então, ela gasta muito com outras fontes, digamos assim, rubricas, né? O próprio custo Brasil, né? Que é os juros que o Brasil paga é 45% do PIB, né? Então, é uma despesa muito grande. E, a partir de então, colocando toda essa gestão financeira que o Brasil não faz de maneira adequada, eles tentam retirar esse dinheiro da Previdência para colocar, para fazer frente às demais despesas do governo. Então vamos colocar aqui algumas questões, né? E a primeira delas seria a questão dos juros, a segunda que eu interpreto seria a questão dessa desvinculação das receitas da União, né? Em 98 foi criado a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, para poder utilizar essa verba orçamentária de maneira livre, né? Não estando vinculado então a determinada área, entra para o Tesouro da União, ele vai gastar como achar necessário. Então, na verdade,
a Previdência tem sido utilizada para suprir esse déficit orçamentário que a União produz. Há uma pressão do sistema financeiro muito grande em relação a isso, porque os bancos eles são, na verdade, os fiadores, né, do governo. O governo, quando precisa de dinheiro, ele lança a mão dos títulos públicos, né? Título público, na verdade, nada mais é do que o governo chegar no mercado financeiro e pegar o dinheiro e emitir lá um título para ser sacado daqui 5, 10 anos, 2 anos, aí vai variar da maneira que esse trabalhador, que esse investidor vai resolver utilizar o dinheiro. Mas o governo então lança a mão desses créditos, né, e fica devendo para o sistema financeiro. O sistema financeiro, quando avalia que o governo gasta mais do que arrecada, e o que ele pensa? Eu estou com crédito com o governo, eu tenho dinheiro para receber, né, do governo, será que eu vou receber? Então há uma pressão por parte do sistema financeiro em que o governo tenha essas contas mais ou menos equilibradas, né? Só o problema todo acontece que quando vão utilizar fontes de receita e despesa, eles não separam o INSS, a receita previdenciária isoladamente, eles colocam também despesas que o Tesouro da União teria que arcar. A própria assistência social, por exemplo, deveria ser arcada pelo Tesouro da União. O INSS somente administraria esse benefício, né, que a gente chama de benefício assistencial, é administrado pelo INSS, mas o custeio deveria ser pelo Tesouro da União. Então essa confusão econômica, financeira, orçamentária, que muitas vezes o governo de propósito faz para maquiar as contas, está gerando essa discussão previdenciária, né? É claro que a Previdência precisa ser readequada, né? A nossa tábua de expectativa de sobrevida, ela alterou. A nossa pirâmide em 1930, ela era uma pirâmide, digamos assim, um triângulo perfeito, né? Com a base de sustentação muito maior do que o pico. Hoje, com o passar do tempo, essa pirâmide foi invertendo, né? Então tem estudos que dizem que no início da Previdência tinha 30 trabalhadores na ativa para sustentar um benefício, né? Hoje não se tem um estudo mais aprofundado, mas muitos dizem que está 3 por 1, né? A gente não tem um número exato, mas há essa expectativa de vida muito maior. O brasileiro vive mais, né? Então, a gente sabe que a Previdência, algumas alterações são necessárias. Agora, o que não pode acontecer é tu mudar um sistema de forma abrupta, né, sem discussão, ou muitas vezes para suportar despesas que não caberiam à Previdência, porque a Previdência tem um caráter universal, que seria prever o futuro, como o próprio nome já diz, de dar uma sustentação aos trabalhadores ao final da vida, né? Que ao chegar numa determinada idade, o trabalhador teria que parar, né? Então seria um seguro obrigatório que ao final lá da vida esse trabalhador teria condições de ter uma vida segura, uma vida saudável, né? De fazer frente às despesas na velhice, né? Então há uma ruptura, há uma mudança muito drástica, na minha opinião, dessa sustentação futura, né, em relação aos trabalhadores, porque a Previdência ela vai atingir a classe pobre, a classe média pobre do Brasil. Ela não vai pegar o empresário, não vai pegar o banqueiro, né? Esses trabalhadores, na verdade, é que vão pagar a conta. Para te capitalizar a Previdência e tu romper com todo esse paradigma que a gente já vinha conversando, como vem esse caráter universal da Previdência, né, que teria um objetivo público dessa sustentabilidade, né, tem vários fatores econômicos que vão interferir, né, que alguns economistas estão colocando que o governo não está observando, né, o câmbio, o emprego, né. O Brasil hoje está com mais de 12 milhões de desempregados, né. Isso repercute na economia, repercute nas receitas do Brasil, né? Então, o câmbio, o desemprego são fatores determinantes, né, nessa questão
da capitalização. A desindustrialização do Brasil é um problema. Tá? Então, não se pode simplesmente romper com essa solidariedade e criar uma capitalização sem observar esses detalhes. Né? Se nós temos 12 milhões de desempregados, né? Aproximadamente, agora não acompanhei mais os números, né? Mas aproximadamente 12 milhões de desempregados até o ano de 2018. Esses desempregados não vão ter capitalização. Eles estão desempregados, eles vão capitalizar de que forma? Não tendo uma previdência, ele vai estar desassistido em caso de morte, em caso de doença, né? Pode repercutir em vários setores da sociedade essa capitalização, né? Inclusive na criminalidade. A gente pode interpretar dessa forma também, né? Que onde tem um desemprego, onde não tem um seguro social, onde não tenha essa proteção do Estado, o Estado deixa de cumprir com o seu papel, né? Deixando essa população mais pobre, desassistida e ao léu da sorte. Né? Então, há uma consequência muito grave em relação a isso aí, social, digamos assim, levando em consideração esse elevado número de desempregados que o Brasil enfrenta, levando também a desindustrialização do Brasil, né? A gente já não é mais um país industrial, né? O desemprego assola, né? A economia não está aquecida, tá? Então, na verdade, as consequências até são imensuráveis, né? Num primeiro momento, né? Ela visa cumprir todo um sinistro social, né? Da invalidez, da incapacidade para o trabalho, da morte, né? Então, eu estive lendo sobre a matéria, andei pesquisando, né? Mas não tem nada definido ainda em relação a como esses benefícios vão ser pagos, né? Hoje, no sistema solidário, o trabalhador cumpre determinadas carências ali, né? E fica, por exemplo, sofreu um acidente de trabalho, ele vai receber o auxílio-doença, ou se sofreu alguma incapacidade permanente ao trabalho, ele vai ficar aposentado por invalidez, muito embora ele não tenha contribuído para o sistema, digamos, anos, digamos assim, que possam dar sustentabilidade a esse benefício, porque o sistema é solidário. Agora, no momento que ele for capitalizado, se, por exemplo, ele capitalizou lá 2 anos, né, na sua conta vinculada e sofreu um acidente de trabalho ou ficou inválido, como é que vai ser esse prêmio? Como é que vai ser o pagamento desse benefício se a capitalização dele não alcança a sustentação por longo prazo de um benefício dessa espécie? Né? Isso aí, nenhuma matéria, nenhum jornal, nenhuma matéria, nenhum representante do governo veio a público e falou como é que vai se dar esse aspecto, tá? Porque no sistema solidário as gerações se sustentam, né? Cumpre as determinadas carências, exigências de determinado benefício e vai lá e percebe. Agora, no sistema capitalizado, como vai funcionar? Né? Se não tem um período, digamos assim, razoável, né? Um valor, digamos assim, pagou 4, 5, 6 anos de capitalização e ficou inválido. Esses 6 anos não suporta, digamos assim, um trabalhador que está com 45 anos, sofreu um acidente e ficou inválido, não vai suportar até os 75. Como é que vai ser essa contribuição? Como é que vai ser esse pagamento, né? Isso a gente não sabe. Vai ter um pecúlio? Não vai ter? Outra avaliação que se faz, se esses valores ao final da capitalização, depois de estipulado determinado prazo, ele vai ser retirado à vista? Ele vai ter imposto de renda da capitalização? Ele vai ser distribuído mês a mês, conforme a expectativa de sobrevida? Isso tudo vão ter que analisar. Analiso essa reforma capitalizada, essa capitalização que está sendo proposta como uma medida liberal, né? Eu interpreto ela como uma medida liberal. Então, esses valores sendo depositados em contas vinculadas, ele vai, como eu disse inicialmente, ele vai para o mercado financeiro, né? Estando no mercado financeiro, ele vai estar disponível esse valor para financiamentos de obras públicas, para financiamento de empresas, né? Para fomentar
investimento no Brasil. É óbvio que esse fundo que está emprestando o dinheiro, ele vai ganhar uma remuneração em cima, né? E a dúvida fica se essa remuneração que ele percebeu em cima desse capital de um trabalhador que está depositado, ele vai repassar quanto, né? Acontece muito no fundo de garantia, inclusive tem ações já no Supremo Tribunal Federal discutindo o fundo de garantia por tempo de serviço, o percentual repassado para as contas vinculadas. Porque esse dinheiro também, de uma forma ou outra, ele é trabalhado no mercado, né? E não repassam de maneira, digamos assim, justa ou pelo menos que compense a inflação, que compense uma atualização monetária para a conta vinculada. Então a dúvida maior, e no início eu tinha colocado, que essa capitalização então é um projeto liberal, vai para o mercado financeiro, o mercado financeiro vai disponibilizar desse dinheiro e vai remunerar, né? Ganha 10% e repassa para a conta vinculada 2% no ano. É um exemplo que eu estou utilizando, não tenho esse estudo concreto, mas é uma situação hipotética aqui mencionada. Então, na verdade, é uma proposta liberal de colocar esse dinheiro à disposição do mercado. Na minha interpretação é essa. E um perigo maior, né, quem vai ser o avalista dessa circunstância? E se o fundo não for bem administrado e ficar deficitário ao final das contas? O governo vai ser o fiador? Então, tem muitos detalhes que devem ser debatidos, devem ser esclarecidos, né? Para depois, então, ser feita uma medida drástica dessas, né? Na verdade, assim, o Chile ainda teve uma circunstância um pouco diferente do Brasil, tá? O Chile criou uma previdência já partindo da capitalização, né? E o grande problema que se tem na previdência hoje é como prever a capitalização futura desse valor, né? Como a Constituição prevê que o benefício previdenciário ele deve manter o poder de compra, né? Ele deve manter o poder aquisitivo dos trabalhadores, né? A Constituição de 88 lá inicialmente ela rompeu com a vinculação ao salário mínimo, né, do benefício previdenciário. Antes da Constituição de 88, o benefício previdenciário ele era vinculado ao salário mínimo já para manter essas condições, né, aquisitivas, né, o poder econômico do benefício previdenciário. E aí em 88 houve essa ruptura, né? O salário mínimo não é mais vinculado ao benefício. O benefício previdenciário ele é reajustado anualmente, né, pelo INPC, mais o PIB, 50% do PIB. Provavelmente agora esse futuro governo vai alterar, né? Em 1º de janeiro foi definido que o reajuste para 2019 é 3,43%, né? E o salário mínimo ficou 4,67%. Então o salário mínimo subiu mais e o benefício já ficou para trás, né? Agora, lá no Chile não houve também esse repasse, né, da capitalização do valor. O benefício não manteve o poder aquisitivo, né? No Brasil já se vive isso hoje. No modelo solidário já é assim, né? Lá, com o passar dos anos há uma defasagem do benefício, tá? E com a capitalização isso ainda pode aumentar mais, se não ficar claro e regras constitucionais, regras, leis ordinárias ou complementares que determinam o índice de margem do capitalizado, né, da instituição que vai administrar e o repasse que vai ser feito pelo benefício, né? Eu suponho que seria muito pior ainda, né, que a gente sabe o poderio dos bancos, né, e a ganância em relação ao ganho de lucro, né? Então provavelmente não vai haver um repasse adequado que compense, digamos assim, esse poder aquisitivo, né? Manter esse poder aquisitivo, tá? Então é uma situação bem complicada, futura, é prever se essa capitalização vai manter, né, esse poder aquisitivo conforme a Constituição prevê,
né? Então, sexta-feira, né, na sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019, o governo lançou mão, então, de uma medida provisória 871, né? Nessa medida provisória ali, ele criou, né, um programa, né, que vai fazer um pente fino nos benefícios previdenciários por incapacidade e também nos benefícios que têm a suposta irregularidade. Tá? Então, um programa especial criado, que vai durar até 2020, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, para fazer um levantamento dos benefícios que supostamente teriam irregularidades e os benefícios por incapacidade, os auxílios-doenças, que estão sem perícia há mais de 6 meses e que não têm um prazo determinado para acessar ou que não foi indicado a reabilitação profissional. O objetivo dessa lei inicialmente era isso aí, né? Mas ao discorrer sobre ela, fui ler então essa medida provisória, verifiquei que ali, além desse programa então de busca de benefícios irregulares, houve também uma alteração na pensão por morte. Tá? A pensão por morte hoje, ela exige que o trabalhador seja afiliado à Previdência, aposentado ou não, né? Pode estar aposentado, vai deixar a pensão. Exige do sobrevivente, no caso cônjuge, uma união, né, há mais de 2 anos. Tá? Ele vai deixar uma pensão para esse sobrevivente, ela pode ser vitalícia, como pode ser também proporcional à idade, né? E tem regras específicas sobre isso, né? Mas ela não exige o caráter de dependente econômico, né? Ele exige a dependência econômica no caso de um filho que esteja maior de idade, mas ele é inimputável, por exemplo. Ele tem a dependência econômica por mais que seja maior de 21 anos, né? E nessa medida provisória, ainda então nova, né, tem 2 dias de vigência, né, ela trouxe uma alteração bastante relevante em relação ao cônjuge sobrevivente, né? Além de tu provar o casamento, tu tem que provar que dependia do cônjuge que faleceu. Tá? Isso muda drasticamente a pensão. Porque hoje tu basta comprovar o vínculo matrimonial, seja por união estável, seja por casamento. Ao colocar o caráter de dependência, o que o governo está dizendo? Se tu tem um emprego, se os 2 membros da família, tanto o esposo quanto a esposa, possuem um emprego fixo, um salário, falecendo um, em princípio, não fica com pensão porque não depende economicamente do que veio a falecer, né? Então, isso é uma alteração bastante drástica na pensão, né? Vamos supor que, considerando os dias atuais, aí, um número elevado de casais, ambos trabalham, tanto o marido quanto a esposa, né? E aí tem que provar o caráter de dependência em relação ao benefício de pensão por morte e vai deixar muitos benefícios aí que na lei antiga teriam direito, na atual não vai ter, porque não vai provar o caráter de dependência. Inclusive colocou uma prova tarifada para fazer a prova disso. O que é uma prova tarifada? É quando a lei exige determinada condição para ser provado. Prova exclusivamente testemunhal não comprova a dependência econômica. Tem que ter um início de prova material, né? Dependente do plano de saúde, dependente de determinado clube, a questão do pagamento das contas da casa, né? Então, ampliou de maneira bem drástica os requisitos para a concessão da pensão, né? Essa medida provisória que trouxe, então, esse programa especial de análise de processos administrativos com supostas fraudes, né? Que o INSS vai fazer convênios com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas, né? Com entidades aí privadas, né? Para poder ampliar essa avaliação. Então ele criou para os analistas
previdenciários para os técnicos previdenciários, um plus na remuneração, em razão do determinado número de processos administrativos que sejam encerrados. Aqui não é só reconhecimento de fraude. Então, o INSS hoje tem um número elevado de processos em andamento, são processos que foram digitalizados, hoje são processos eletrônicos e que estão levando aí em torno de 1 ano e 3 meses a concessão de benefícios que levava 1 mês, 2 meses, anos atrás, né? Então, eles fizeram um plus, vão pagar um valor de R$ 57,00 para os analistas, para os técnicos previdenciários, não só para reconhecer fraudes, como também para dar andamento e encerramento de processos administrativos que estão em trâmite no INSS. Tá? Ele criou também, essa medida provisória, um plano de carreira, né, para os peritos médicos previdenciários, né? Pelo que eu vi ainda, digamos, superficialmente na lei, esses peritos vão estar vinculados ao Ministério da Fazenda. Né? Seriam vinculados ao Ministério da Fazenda. Também incluiu um plus para esses peritos por perícias realizadas além das perícias normais. Colocaram também a possibilidade do perito previdenciário participar de perícias judiciais, que seria um assistente técnico, né? Então, essa medida provisória, ela, além de trazer esse programa, ela traz muito mais alterações do que foi anunciado. Ela também alterou o auxílio reclusão, né? Passando para salário mínimo, né? Também a carência exigida por benefício alterou. Também o próprio cálculo vai ser feito com média nas últimas 12, antes era a última remuneração. Então, teve vários fatores aí que essa medida provisória veio alterar. E a medida provisória é um mecanismo que o Poder Executivo lança a mão para administrar, digamos assim, né? Para legislar. Em princípio, o legislador é o Congresso Nacional, mas é uma válvula de escape lá que o artigo 84 da Constituição determinou o Presidente da República, uma prerrogativa que ele tem. Então agora essa medida provisória aí tem validade de 120 dias, né, podendo ser prorrogada por igual período, e o Congresso Nacional vai ter que regulamentar, vai ter que aprovar, ou ela é convertida em lei ou ela é extinta, né, tendo vigor até seu prazo de validade, né. Em princípio, né, a gente sabe que a Previdência, ela, como eu falei inicialmente, ela precisa de uma reforma, ela precisa de alguns ajustes, né, mas também ela precisa de seriedade na condução do seu orçamento. Tá? Estão colocando a idade mínima aí como um critério, que seria 62 para a mulher e 65 para os homens, né, mas eu ainda acho que uma das principais alterações e que traria consequências, assim, digamos, ainda imensuráveis, seria a capitalização. Eu ainda acredito num sistema público, solidário, de repartição de receitas, onde a sociedade, o trabalhador, as empresas, o próprio governo, determinados impostos sejam destinados a esse fim, né? Então, isso ainda eu acho que seria, digamos assim, a parte principal a ser discutida, né? Além também de ser determinados benefícios em espécie, a gente ainda não tem noção do que vai ser feito, né? Então, pelo que está posto ainda, ou já colocado, publicizado pelo governo, que seria a idade e a capitalização, eu ainda acredito que a capitalização seria uma repercussão muito negativa em relação aos trabalhadores, em relação à sociedade como um todo, né? Seus reflexos ainda são imensuráveis e é uma alteração bastante drástica desse sistema que visa a garantir uma vida digna aos trabalhadores, às pessoas em geral, no final da vida, né? E essa capitalização, em princípio, é destinada ao mercado. Eu ainda acho que a resistência deveria ser em relação à capitalização.